Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O Congresso aprova o orçamento para o ano que vem com teto para os gastos públicos e salário mínimo de R$ 945. Comissão de Constituição e Justiça aprova a admissibilidade da proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo. E você vai ver também. Presidentes da Câmara e do Senado recorrem da decisão do Supremo que invalidou a votação da Câmara do pacote de medidas contra a corrupção. Relator no Conselho de Ética defende suspensão do mandato do deputado Jean Willis por quebra de decoro parlamentar por 4 meses. Sessão solene lembra o centenário de nascimento do político Miguel Arraes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório favorável à admissibilidade da proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo. A oposição negociou como pôde e até usou como arma um projeto para garantir eleições diretas até o meio do ano que vem. O repórter Tiago Ramos explica. De um lado, a proposta do governo. De outro, o chamado kit obstrução. A minoria entra em obstrução, senhor presidente. A rede de obstrução. A rede em obstrução, PT altera pela obstrução. O kit veio com uma surpresa. Um projeto para permitir eleições diretas até o meio do ano que vem. Um disparo com alvo certo. Governo Temer. Esta emenda constitucional não tem o dom ou o defeito do oportunismo, nem do casuísmo. Razão pela qual eu acho que o requerimento deveria ser considerado. Talvez se coubesse se discutir isso numa convocação de Assembleia Nacional Constituinte. Mas não nesse momento nada agora. Porque ela não tem serventia nenhum, nem para o debate político da Casa, e nem serventia nenhum para ajudar o Brasil a sair da crise. A ideia de debater a proposta foi derrotada. A disputa política se dá de diferentes maneiras. Ficar testando a força do governo a toda hora é uma delas. Isso é normal. Exceção é quando as diferentes partes conseguem chegar a um acordo que beneficia a todos. E foi isso que aconteceu nesta quarta-feira. O governo garantiu que o próximo passo da reforma da Previdência vai ser só em fevereiro do ano que vem. A oposição retirou o kit que dificultava as votações. Esse acordo é bom para nós, para a gente poder ganhar tempo e armar estratégias para a gente poder derrotar esse golpe contra os trabalhadores brasileiros. Veja agora o caminho que a reforma deve percorrer daqui para frente na Câmara até chegar no Senado. A reforma da Previdência passa por 3 fases na Câmara. Uma na Comissão de Constituição e Justiça, outra numa comissão especial e a última no plenário da Câmara. Com o avanço na CCJ, o próximo passo é a comissão especial. Ela é criada só para discutir esse tema e terá um prazo de até 40 sessões do plenário, ou seja, no mínimo 2 meses. Esse vai ser o tempo para discutir o conteúdo da proposta. Especialistas e representantes da sociedade são convidados para esse debate. Os deputados vão sugerir mudanças no texto, as chamadas emendas. Essa comissão tem cerca de 30 deputados. A aprovação depende do voto de metade mais um. Depois da comissão especial, a reforma segue para a última fase, o plenário da Câmara, onde a discussão é principalmente política. Todos os 513 deputados vão poder falar. Há diversos instrumentos para acelerar ou frear esse debate. Por isso, é provável que a discussão se estenda por alguns dias. Para aprovar a matéria, são necessários 308 votos em 2 diferentes votações. Do início ao fim, tudo isso vai levar meses. Depois disso, a reforma segue para o Senado Federal. No plenário da Câmara foi aprovada a medida provisória que reforma a estrutura administrativa da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e concluída a análise da reforma que o governo quer fazer no ensino médio. Dini Moraes mostra como foi. Apenas 2 mudanças foram aceitas pelos deputados no texto principal aprovado na semana anterior. As sugestões de alteração, mesmo sendo rejeitadas, esquentaram o debate.
como a que pedia para excluir a permissão da educação à distância no ensino médio. Essa autorização foi mantida. Se hoje nós temos um ensino médio que não é uma escola atraente para os nossos jovens, não vai ser com a educação à distância que a gente vai tornar esse ensino médio atrativo. Entendemos que é importante, sim, em algumas faixas de ensino, nós usarmos as ferramentas e tecnologia para incorporar novos conhecimentos, mas não no ensino médio. Isso é uma perigosa porta de entrada para a privatização do ensino médio brasileiro. Eu queria que as pessoas colocassem o pé no chão. A Amazônia faz hoje um grande trabalho de ensino médio, utilizando o recurso à distância. Inclusive, cirurgias são feitas utilizando o recurso à distância. A proposta aqui está vedando qualquer tipo de acordo para uma disciplina, para um estudo especial, utilizando essa tecnologia. Nós estamos querendo voltar para a Idade da Pedra. O debate também foi intenso quando os deputados analisaram a volta da obrigatoriedade das disciplinas de filosofia e sociologia nos 3 anos do ensino médio. Isso não foi aceito. Mas os deputados aprovaram que os conteúdos de filosofia e sociologia devam ser dados junto com outras atividades, como nas aulas de história. Eles estão propondo a obrigatoriedade de sociologia e filosofia no 2º grau em função de doutrinação. Por que eles não estão preocupados com física, com química, com biologia? Só estão preocupados com filosofia e sociologia, que vai estar na base comum e dentro do itinerário de humanas. No itinerário de humanas, quem quiser se aperfeiçoar em sociologia e filosofia terá a oportunidade. Essas declarações comprovam a urgência premente no ensino médio de filosofia e sociologia, para a gente não ser tacanho, tecnocrata, redutor. Os temas polêmicos continuaram no dia seguinte, com a análise da medida provisória que reestrutura a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. O texto cria o Comitê Editorial e de Programação para substituir o Conselho Curador, órgão extinto que contava com 22 representantes da sociedade civil e do governo. O comitê, com 11 integrantes, ao contrário do Conselho, não terá nenhuma função administrativa. A MP foi aprovada. Em sessão do Congresso, deputados e senadores derrubaram nesta semana 3 vetos presidenciais e restabeleceram o pagamento de adicional de insalubridade a agentes comunitários de saúde, a renegociação de dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e a criação do Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno Porte urbanas para empreendedores inscritos em programas sociais do governo. Deputados e senadores também aprovaram o orçamento para 2017. Já no plenário da Câmara, os deputados aprovaram aumento de 40% no salário dos membros da Defensoria Pública da União e a criação da Secretaria da Juventude na estrutura da Casa. Na sessão desta quinta-feira, deputados também analisaram, mas não votaram, a proposta que trata da renegociação das dívidas dos estados, que já tramitou entre Câmara e Senado mais de uma vez por causa das alterações feitas entre as casas. O projeto aprovado inicialmente pela Câmara foi alterado pelos senadores, que exigiram mais contrapartidas dos estados para alongar o prazo de pagamento e para reduzir as parcelas mensais das dívidas. Como a última votação do Senado foi na quarta-feira, deputados reclamaram não só das mudanças, mas também da falta de tempo para analisar as alterações. Precisamos ter muito cuidado com o que veio do Senado, porque não é justo com a Câmara, como bem disse o nosso líder, deputado Rubens Bueno. Chegou ontem à noite, não conhecemos o conteúdo incluído e aí vamos votar. Entre os pontos mais polêmicos está o regime de recuperação fiscal, acrescentado pelo Senado para os estados em pior situação financeira. Este regime pode resultar em medidas restritivas contra servidores e empresas públicas. O relator na Câmara, deputado Esperidião Amin, defendeu o regime restritivo, lembrando que é optativo. Se os governadores aderirem, terão ainda que submeter suas decisões às assembleias legislativas. O governador vai ter que dizer: olha, pessoal, eu aceitei isso aqui. Aqui está a minha justificativa, vocês dizem sim ou dizem não. Democraticamente, federativamente. Também houve discussão sobre as regras gerais da renegociação das dívidas estaduais. Não tenho dúvida que se trata de uma oportunidade única para todos os estados brasileiros terem
horizonte de saúde financeira muito melhor. Ele quer elevação da contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos para, no mínimo, 14%. Nós já estamos votando uma reforma draconiana aqui, previdenciária. Mas por falta de acordo e de quórum, o projeto acabou não sendo votado. E na última sessão do ano do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram a Lei Orçamentária de 2017, que traz quanto o país vai arrecadar e detalha quanto os órgãos públicos poderão gastar. O orçamento da União para 2017, aprovado pelo Congresso, é o primeiro texto elaborado sob as novas regras do teto de gastos públicos. A proposta prevê um valor para as despesas igual ao de 2016, corrigido pela inflação estimada para esse ano, que é de 7,2%. Foi um orçamento desafiador, porque ele é, na realidade, a primeira implementação prática do teto do gasto público e a primeira implementação de caráter efetivo do novo plano de ajuste fiscal do governo brasileiro. O valor total do orçamento para o ano que vem é de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. O texto prevê crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 1% e inflação, o IPCA, de 4,7%. O salário mínimo será de R$ 945,80. O texto original recebeu quase 8 mil emendas de despesas. Para os benefícios previdenciários, serão destinados 562 bilhões de reais. O programa Bolsa Família ficará com 29 bilhões. A saúde foi a área que recebeu o maior reforço de recursos. O texto elaborado pelo senador Eduardo Braga destina mais de 115 bilhões para o piso constitucional da saúde. O número equivale a 15% da receita corrente líquida da União para 2017. Isso é uma demonstração inequívoca de que, ao contrário do que alguns tentam passar, o piso para a saúde foi uma antecipação e um incremento que acabou se transformando num incremento de 10 bilhões de reais para a saúde pública no ano de 2017. A Comissão Mista de Orçamento, esse ano, ela teve uma tratativa e um comportamento exemplar, né? Tudo baseado nos acordos, na discussão anterior. Então isso vem com os frutos de que no dia 14 de dezembro, eu acho que é fato inédito, nós aprovamos o texto final do relatório. E o limite para os gastos do governo agora é lei. O Congresso promulgou a proposta. Para o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, a aprovação da proposta foi uma vitória do país. Você, a partir de agora, você tem uma regra para o crescimento do gasto público. Nós não tínhamos isso, nós tínhamos uma queda continuada da receita e sem nenhuma regra para a evolução do gasto público. Eu acho que isso é muito bom para o Brasil, mas é óbvio que essa PEC por si só não vai tirar o Brasil da crise. Nós precisamos continuar fazendo o ajuste e tomando medidas de estímulo à retomada do crescimento econômico. Também foi promulgada a proposta de emenda à Constituição dos precatórios. Pela nova regra, os precatórios a cargo de estados, municípios e do Distrito Federal, pendentes até 25 de março de 2015, e aqueles a vencer até 31 de dezembro de 2020, poderão ser pagos até o ano de 2020 dentro de um regime especial. E você vai ver daqui a pouco aqui na Revista da Câmara. Presidentes da Câmara e do Senado recorrem da decisão do STF, que invalidou a votação da Câmara do pacote de medidas contra a corrupção. Sessão solene homenageia o centenário de nascimento do político Miguel Arraes. É só um instante. Na semana que passou, os presidentes da Câmara e do Senado reagiram à decisão provisória do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que invalidou a votação do pacote de medidas contra a corrupção aprovado pela Câmara dos Deputados. Fux determinou que a análise do projeto das chamadas 10 medidas contra a corrupção volte à estaca zero. Rodrigo Maia e Renan Calheiros decidiram recorrer da decisão no próprio Supremo.
Em decisão provisória, Fux cancelou a votação respondendo a um pedido do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, que reclamou da inclusão no texto de punição a juízes e promotores por crime de responsabilidade. No entendimento do ministro, essa alteração no texto de autoria do Ministério Público não poderia ser feita. Ele alegou que um projeto de lei de iniciativa popular não poderia ser transformado em iniciativa parlamentar. Por isso, a proposta não poderia tramitar no Senado e deveria voltar à estaca zero na Câmara. Rodrigo Maia disse no plenário que o projeto das 10 medidas contra a corrupção teve a mesma tramitação da lei da ficha limpa. Eu estou muito convencido que tem muitos problemas na decisão do Fux. O que nós queremos é mostrar isso ao ministro Fux. Nós não queremos nenhum tipo de conflito, de um estresse maior que nós já tivemos nos últimos meses. Então, o que nós vamos é com muita paciência, item a item, tudo que foi colocado pelo ministro Fux, que tomou decisão baseada em algumas questões que, do nosso ponto de vista, estão equivocadas. Então, o que nós queremos é mostrar a ele que a decisão dele interfere no poder legislativo, no processo legislativo, e mais do que isso, que o rito que nós usamos é um rito que a gente sempre usa e que serviu para essa votação e serviu para a ficha limpa. Então, para que a gente não dê nenhum tipo de insegurança jurídica em outras matérias que já passaram para casa, como essa aqui, é uma matéria que é muito aplaudida pela sociedade também. O que eu pretendo fazer, e vou conversar sobre isso com o presidente da Câmara dos Deputados, é para que nós entremos com uma ou duas ou três ações para garantir ao Legislativo o direito de que não haja intervenção de outro poder durante o processo legislativo. É evidente que a decisão coube mais à Câmara, porque está mandando que a matéria tramite novamente na Câmara. Mas eu considero, e digo isso respeitosamente, uma invasão na competência do Legislativo. E vou mobilizar a advocacia do Senado e conversar com o presidente Rodrigo Maia para que nós possamos desfazê-la, já que há uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode haver interferência no processo legislativo. Quando isso acontece, diminui a separação dos poderes. O Conselho de Ética se reuniu para discutir 2 processos contra deputados. Laerte Bessa e Jean Willis são acusados de quebra de decoro parlamentar. 2 casos com resultados diferentes. Bessa, acusado de ofender o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, teve o pedido de cassação arquivado. Willis pode ficar 4 meses afastado do mandato. Na votação do impeachment na Câmara, o deputado Jean Willis cuspiu no deputado Jair Bolsonaro. Por causa dessa atitude, a Corregedoria da Câmara entrou com uma representação contra Willis. E nesta quarta-feira, o relator do processo, o deputado Ricardo Izar, apresentou seu relatório. Ele pede a suspensão do mandato do deputado por 4 meses. Izar negou que a punição tenha caráter homofóbico. O que está em jogo não é questão ideológica, é questão comportamental. O ato, independente de raça, de credo, de gênero, o que está se punindo aqui é o ato de cuspir na cara de um outro parlamentar. Os deputados Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, e Léo de Brito, do PT do Acre, solicitaram mais tempo para analisar o relatório e impediram que ele fosse votado. Entendo que o voto que foi dado pelo deputado Ricardo Izar é um voto que tem uma pena excessiva de 120 dias de suspensão de um mandato parlamentar outorgado pelo povo. Nesse sentido, eu estou apresentando um voto em separado, inclusive pedindo o arquivamento do processo. Como foi feito um pedido de vista, o processo só deverá voltar a ser discutido na semana que vem. Se for aprovado no Conselho, ainda precisará passar pelo plenário da Câmara, que dará a palavra final sobre essa possível suspensão de 4 meses para Jean Willis. O relator e o representado se encontraram no plenário e o tom subiu. Eu aprendi na minha casa que cuspir na cara das outras pessoas não se faz. Eu acho que se isso fosse feito num reality show, a pessoa seria expulsa. Como nessa casa, nós estamos seguindo o regimento. Estou levando os atenuantes em consideração no meu relatório, a questão de que não foi premeditado, de que foi uma reação e não uma ação, por isso que a gente até diminuiu a pena sugerida pela Corregedoria. Agora, ter que
ver uma declaração em redes sociais publicadas e receber ofensas dizendo que a gente está levando em consideração a homofobia, está sendo homofóbico nesse caso, queria deixar claro que não, presidente. A gente está sendo justo e transparente. É ruim ser insultado na internet? Que bom que Vossa Excelência compreende isso, porque eu também sou insultado diariamente. Vossa Excelência achou que eu caí aqui de paraquedas? Eu tenho 145 mil votos, deputado. Eu defendo interesses de muita gente desse país. O senhor achava o quê? Vossa Excelência achava o quê? Que não haveria reação da sociedade? Ou que eu não iria me defender? Eu vou me defender sempre, deputado. Eu sou um homem honrado. Honrado. Meu mandato é honrado e prestigiado. Eu nunca cometi desvio ético, nem desvio de conduta. Vossa Excelência faz o parecer que Vossa Excelência quiser, não quero intervir no seu parecer. O seu parecer vai a voto. Agora eu tenho o direito de me defender nos meus canais de comunicação. Os Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul estão recorrendo à ajuda internacional para denunciar a demora do Estado na demarcação de terras. Deputados europeus e brasileiros estiveram na região para conhecer de perto a situação dos índios. A reportagem é de Dulce Queiroz. No dialeto guarani, essa mãe cobra o corpo do filho, Nísio Gomes, desaparecido desde 2011. Ele teria morrido durante um ataque promovido por produtores rurais. Nessa outra aldeia, mais uma vítima da demora do Estado em demarcar as terras. Clodiode de Souza, morto em junho, aos 26 anos de idade. Deixou uma filhinha, deixou a esposa, deixou os parentes, os pais, a mãe. Só em 2015, 36 indígenas teriam sido assassinados em Mato Grosso do Sul. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. E, para provar, mostram os títulos que possuem. Muitos desses títulos foram concedidos ainda na década de 40, no governo de Getúlio Vargas. O objetivo era povoar essa região. Só que, na época, o governo não se preocupou em saber se aqui havia índios. Esse impasse sobre quem realmente tem direito sobre a terra já dura décadas aqui no Mato Grosso do Sul. E enquanto o poder público não toma uma decisão, abre-se espaço para a violência. Cada ano são vários indígenas que são assassinados e, às vezes, com armamento pesado. Mas para esses deputados de Mato Grosso do Sul, os produtores rurais também são vítimas da situação. Quando o índio invade, há uma reação do produtor, há esses impasses, há morte, mas há morte de um lado e morte do outro. Hoje não existe nenhuma comprovação de que tenha existido alguma morte indígena que foi um produtor rural que tenha cometido. Essa comissão de deputados da Europa, acompanhada de deputados brasileiros, veio a Mato Grosso do Sul conhecer a realidade dos Guarani Kaiowá. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que condena a violência contra indígenas e cobra providências do governo brasileiro. Todos aqueles que no mundo, sejam europeus, sejam asiáticos, sejam americanos, sejam africanos, se preocupam com as questões dos direitos humanos, têm que estar solidários com esta luta dos Guaranis Kaiowás que estão a travar aqui nestas circunstâncias tão difíceis. Os índios também estão recorrendo à Organização dos Estados Americanos contra o governo brasileiro. Foi entregue uma carta da petição, para a Comissão Interamericana, porque nós, Guarani Kaiowá, nós não temos mais a esperança que o governo brasileiro vai resolver para nós, principalmente da parte da demarcação dos nossos territórios. Na semana que passou, uma sessão solene lembrou o centenário de Miguel Arraes. O político foi homenageado por sua luta contra a ditadura militar e pela igualdade social. Miguel Arraes nasceu em 1916, em Araripe, no sertão do Ceará, e morreu em 2005. Foi prefeito de Recife, deputado estadual, deputado federal e por 3 vezes governador de Pernambuco. Eu comecei a ter consciência política, consciência política eu tinha num certo sentido, um sentimento político. Que me veio, sobretudo, da seca de 1932, quando eu vi gente morrendo de fome e com 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, ficava na porta da minha casa distribuindo bolacha de cego
para milhares de pessoas que passavam por lá. Então eu não entendia aquilo. Aquilo era, para mim, uma brutalidade tal que ficou na minha cabeça. Após o golpe de 64, ficou preso por quase um ano na ilha de Fernando de Noronha. Depois conseguiu um habeas corpus e se exilou na Argélia. Chegou a ser condenado a 23 anos de prisão pelo crime de subversão. Só voltou ao Brasil em 1979, depois da anistia. Em seu retorno, houve uma manifestação popular que reuniu milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Para comemorar o centenário de Miguel Arraes, a Câmara fez uma sessão solene que contou com a presença de políticos de todo o Brasil. O Arraes não foi um político comum. O Arraes não foi uma representação que significasse na política tradicional. Ele foi uma pessoa que se identificou com o seu povo, marchou com o seu povo, fiel ao seu povo. A história do Brasil terá sempre uma página dedicada a esse sertanejo pernambucano. E a partir da próxima semana, você vai acompanhar a retrospectiva 2016 da TV Câmara, com os principais fatos que marcaram o parlamento este ano. As votações, as aprovações mais importantes, o trabalho das CPIs, da comissão especial que analisou as 10 medidas de combate à corrupção, a reforma política e a discussão da medida provisória da reforma do ensino médio, a reforma da Previdência e o teto para os gastos públicos, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Todos esses temas e muitos outros estão na Retrospectiva 2016, a partir desta terça-feira, aqui na TV Câmara. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Como você viu, a partir de terça-feira tem a retrospectiva 2016 do jornalismo da TV Câmara. A revista da Câmara volta em 2017, logo após o recesso parlamentar. Obrigada pela companhia. Boas festas para você. Tchau.